Shalom, shalom, haverim vehaverot. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal de estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. E você que ainda não me conhece, que está chegando agora no canal, inscreva-se em nosso canal. Meu nome é Thiago Santana. Compartilhe nossos vídeos no Facebook, WhatsApp, nas redes sociais com os seus amigos, tá certo? Hoje eu quero tratar com vocês a respeito de um tema muito bacana, e esse tema é Flávio Josefo. Será que Flávio Josefo de fato era fariseu? Tá certo? Flávio Josefo era fariseu? Essa é a pergunta que nós trabalharemos hoje, ok? E para isso, então, nós leremos o texto que se encontra, o texto de Flávio Josefo, que se encontra em sua obra Vita, tá certo? De 10 a 12, tá certo? E o texto estará na tela, então, para você ler e acompanhar a minha leitura. Eu lerei aqui, então, o texto, e o texto diz assim: E quando eu tinha 16 anos de idade, tive a intenção de julgar as várias seitas que estavam entre nós. Essas seitas são 3. A primeira é a dos fariseus, a segunda a dos saduceus e a terceira dos essênios. Como frequentemente lhes dissemos, pois pensei que, desse modo, poderia escolher a melhor. Se já tivesse conhecido todos. Aí ele diz assim, então ele continua no 11, né? Então eu me contentei com muita dificuldade. E ele diz assim, e passei por grandes dificuldades, e passei por todas elas. Nem me contentei apenas com esses testes, mas quando fui informado de que aquele cujo nome era Banos, ou Bânios, vivia no deserto e não usava nenhuma outra roupa que não crescesse em árvores, e não tinha outra comida além daquilo que crescia por conta própria, e se banhava frequentemente em água fria, de noite e de dia, a fim de preservar sua castidade, eu o imitei nessas coisas. E continuei com ele 3 anos. Então, quando eu realizei meus desejos, voltei para a cidade, tendo agora 19 anos, e comecei a me conduzir de acordo com as regras da seita dos fariseus, que é parente da seita dos estoicos, como os gregos chamam. Então esse texto aqui que você acompanhou na tela, aqui Flávio Josefo diz que ele decidiu estudar as 3 seitas, sendo essas fariseus, saduceus e essênios, e isso quando ele tinha 16 anos. Marquem bem esse ponto é interessante e ele é muito importante aqui para a questão. Quando ele tinha 16 anos, ele toma a decisão de estudar para fazer parte de uma dessas seitas. Então estudar essas 3 seitas, estudaria essas 3 seitas, e aí então, depois de estudado essas 3 seitas, ele tomaria posição ao lado de uma delas e pertencia a uma delas. Mas o fato é que isso acontece com 16 anos, e então ele conhece um cidadão, que ele ouve falar de um cidadão que está no deserto e que aparentemente era um eremita. Outros até pensam que eram alguma coisa parecida com essênios, e então por aí tem algumas opiniões, mas o que importa é que esse cidadão estava lá no deserto, e esse cidadão ele vivia com pouca coisa, se abstinha das questões do mundo, vamos dizer assim, civilizado, e Flávio Josefo decide seguir esse cidadão, e o texto diz que por 3 anos ele seguiu, ou seja, seguiu esse cidadão até os 19 anos, e aí então ele sai e vai seguir os fariseus, né? Isso é o que o texto dá a entender, é o que ele escreve. Só que aqui nós temos alguns problemas. E o primeiro, como você observará na tela aí, eu queria ler agora a citação de Jacob Neusner, numa obra organizada por Feldman. E o Jacob Neusner diz assim, o rabino Jacob Neusner, falecido Jacob Neusner, diz assim: se assim for, todo o processo de entrada nas 3 seitas parece ter sido comprometido em um período muito breve. Ele diz que começou a estudar as várias seitas aos 16 anos. Ele então viveu com Banos, ou Bânios, por 3 anos. Agora ele tem 19 anos. Em seguida, ele declara que escolheu seguir as regras dos fariseus.
Assim, os 3 anos de aprendizado com Banios consumiram o tempo dedicado ao estudo das outras seitas. E o próprio Banios não é apresentado como uma dessas seitas, ou seja, essa seita desse cidadão que ele estava seguindo não era nenhuma das 3 seitas que ele pretendia seguir e conhecer. Então, aparentemente, ele não teve tempo para estudar fariseus, essênios e fariseus, saduceus e essênios. Jacob Neusner continua: ao todo, Joséfo não sugere que ele tenha estudado farisaísmo, essenismo e saducaísmo por um período considerável. De fato, ele não poderia ter dedicado muito tempo às várias seitas se realmente passasse os 3 anos inteiros no deserto. Os fariseus geralmente exigiam um período de treinamento de 12 meses, ou seja, 1 ano. Quanto aos saduceus, não temos informação, e os essênios também impuseram um longo período de tempo, né? E aí diz assim as evidências de Joséfo sobre as seitas e sua história do que ele mesmo fez não parecem correlacionar, não parecem aí se harmonizar. Porque veja, se ele decide com 16 anos estudar essas 3 seitas para depois tomar parte numa delas, ok? Ele vai e passa 3 anos com Banios, com esse cidadão lá, que era uma seita que não era nem farisaica, nem saducaica, nem dos essênios. E ele fica lá, ok? Com 3 anos. Se os fariseus pediam 1 ano aí, então, para uma pessoa se preparar para poder participar, então já cria um problema. Porque ele saiu com 19 e ele vai para o farisaísmo. Tem um problema aqui. Os essênios também exigiam um bom período de tempo de estudo para você ingressar. Então, isso se torna complicado. E como Jacob Neusner bem diz, com relação aos saduceus nós não sabemos. Então, o que Feldman diz? Feldman diz nessa obra aí muito boa, que é uma obra que eu recomendo, tá certo? Sobre a história do judaísmo, uma obra publicada por Cambridge, pela Universidade de Cambridge. E nesta obra, na página 902, diz assim, Feldman diz assim: prossegue dizendo, se referindo à citação de Vita, tá, de Joséfo, ele diz assim: prossegue dizendo que ele se tornou um discípulo dedicado de certa seita eremita, não necessariamente um essênio. Chamado Banios por 3 anos. Aí diz assim: ele era agora, ele diz, em seu 19º ano. Mas desde que ele passou 3 anos com Banios, isso não deixa tempo para as 3 seitas. Então a mesma coisa aqui que o Feldman vai dizer. O Feldman vai dizer que se de fato ele passou esses 3 anos com Banios, então você tem uma contradição. Por quê? Porque de fato Joséfo então não poderia ter estudado farisaísmo e ter passado pelo processo de entrada no farisaísmo por 1 ano. Ou seja, logo Joséfo não foi um fariseu. Nessa pegada e essa aparente contradição que tem dentro do texto, o Stephen Masson, em sua obra que você está vendo aí na tela, o Stephen Masson nessa obra ele faz uma análise acurada dos textos de Joséfo e ele faz um estudo minucioso. Nesse estudo minucioso, Stephen Masson vai oferecer então uma solução para a questão. E eu quero ler a solução de Stephen Masson, abre aspas, e Stephen Masson diz o seguinte: na superfície, esta é uma observação intrigante, uma vez que Joséfo acabou de dizer no 10, né, que ele treinou entre os fariseus e outras escolas sem satisfazer seu objetivo, já que suas narrativas anteriores têm sido fortemente criticadas. Aí ele diz assim: e desde que ele não dá indício de que ele teve uma mudança de coração, ele continua: a solução para o quebra-cabeça pode estar na observação gramatical que esta cláusula depende da anterior, relativa à sua entrada na vida pública.
Se ele quer dizer então que era entrada na vida pública que implicou uma certa referência ao segmento de liderança, os fariseus teriam um claro paralelo. Lá, e aí ele cita a Antiguidade 18, verso 17 lá, onde ele fala sobre os fariseus. E diz assim, lá ele afirmou que qualquer um que assuma um cargo público, até mesmo um saduceu, deve adiar para o que o fariseu diz. Tal é a influência pública alegada por este aristocrata dos fariseus. Ou seja, o que o Steve Masson está trabalhando aqui? Bom, Joséfo diz que quando ele entra na vida pública dele, ele teria passado esses 3 anos com banhos e tal. Quando ele sai, ele entra na vida pública dele. Em outra parte, em Antiguidades 18 e 17, Joséfo fala muito bem dos fariseus e ele diz que qualquer pessoa que quisesse entrar na vida pública, nas questões políticas e etc., teria que se submeter à influência dos fariseus. Aí, o Steve Masson diz assim, embora os estudiosos tenham propostas que tenham proposto que Joséfo aqui declara ou o seu compromisso decisivo com os fariseus ou o seu desejo de ser visto como fariseus por razões políticas, sua construção parece bastante fraca e dependente sobre a cláusula anterior. Desculpa aqui algumas travadinhas porque o texto está em inglês. Mas assim, basicamente, o que ele está dizendo? Olha, essa cláusula aqui, uma solução possível é que essa cláusula aqui depende da anterior, ok? Então, dessa forma aqui, pode ser que Joséfo esteja, na verdade, o final do texto seja relacionado com a primeira parte, ok? Então nós não teremos uma contradição tão grave, embora ainda permaneça o problema. Por que permanece o problema? Ora, se ele decide com 16 anos estudar essas seitas e ele fica 3 anos, né, no deserto com esse outro mestre dele, como então que restou tempo para ele estudar e entrar no farisaísmo? Ainda continua o problema. E a solução de outros estudiosos, como Steve Masson cita aqui, que também é bem possível, por quê? Você percebe, e é interessante nessa obra que eu mostrei agora há pouco tempo para vocês, sobre a história do judaísmo de Cambridge, que ali é falado bem interessante também, que Joséfo ele infla muito os fariseus. Steve Masson fala isso em outros momentos também. Joséfo ele fala muito bem dos fariseus, Joséfo ele gostava dos fariseus. E pelo que ele fala dos fariseus e da importância dos fariseus na vida pública, parece que ele se identificar com os fariseus, então daria um certo status para ele, algo nesse sentido, tá? Então, Joséfo, quando nós analisamos o texto com um pouco mais de carinho, olhamos para os comentários desses acadêmicos que perceberam a problemática aí, fazemos então essa análise cronológica, paramos para raciocinar um pouquinho, dificilmente nós conseguiríamos afirmar com segurança de que Joséfo foi um fariseu, tá? Eu creio que Joséfo não foi um fariseu, tá? E a contradição desse texto aqui já mostra bastante isso. Para mim, Joséfo ele queria se identificar com o farisaísmo porque ele gostava do farisaísmo, mas ele nunca fez o processo de entrada para o farisaísmo por questões que nós vimos nesse vídeo, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Letra outra, até a próxima.